Meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o missionário Edson, o pastor Edson. Nós estamos no Espaço Missionário e você está sendo convidado neste momento a compartilhar a live do programa ou deste Espaço Missionário. Que Deus abençoe a sua vida, fique conosco, seja abençoado, edificado pela palavra, pelos louvores e pelos testemunhos. Nesta manhã ou nesta tarde, nós vamos falar sobre a Bolívia. Nós fomos missionários na Bolívia de 2014 a 2020 e eu quero te convidar a conhecer um pouco mais da Bolívia. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe aí nas suas redes sociais, no Instagram, Facebook, pelo WhatsApp, no seu status, a nossa live Espaço Missionário do Missão Esperança. Que Deus abençoe a sua vida neste dia. É isso aí, você está ouvindo este lindo louvor e nós queremos conhecer um pouco da Bolívia neste dia. Eu gostaria que você continuasse compartilhando, assistindo e também agradecer. Você que abriu aí o seu celular, abriu a porta da sua casa para que a gente entre através do Espaço Missionário. Eu gostaria que você fizesse comigo neste momento uma oração. Nós vamos orar e logo após nós vamos conhecer um pouco da realidade da Bolívia. Este campo missionário tão próximo do Brasil, é um dos países que faz fronteira com o Brasil, mas também, ao mesmo tempo, com uma cultura diversificada, uma cultura muito interessante e que nós vamos conhecer um pouco mais da realidade missionária boliviana, o povo boliviano, mais especificamente a cultura de La Paz, o povo passenho. E nós vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, eu quero abençoar a vida deste irmão, desta irmã, neste momento, nesta live, abençoar, Senhor, a vida de todos aqueles que estão participando desta live. Seja ele um cristão ou não, mas neste momento eu oro abençoando o lar do teu servo, o lar deste ouvinte, o lar deste espectador. Em nome de Jesus, abençoa o nosso espaço missionário neste dia. Amém e amém. Você já ouviu falar da Bolívia alguma vez na sua vida? Você já visitou a Bolívia? Qual a sua expectativa sobre o campo missionário na Bolívia? Você sabe quantos mil habitantes existem na Bolívia? A Bolívia é um pouco maior do que São Paulo. A Bolívia tem mais de 10 milhões de habitantes, um pouco maior do que a capital de São Paulo. E o povo boliviano é um povo muito querido, um povo de uma cultura muito diversificada. É um dos poucos países que tem duas bandeiras, a bandeira de 3 cores e a bandeira Huipala. A bandeira Huipala é uma bandeira com diversas cores, muitas cores. Ela está aparecendo aí em uma das fotos no nosso fundo. Ali está a bandeira Huipala e a bandeira tricolor. Por que eu estou falando da bandeira? Todo país tem uma bandeira que representa algo da sua cultura e não é diferente quando nós falamos da Bolívia. A bandeira Huipala, ela tem 17 cores e representa a multiforme cultura da Bolívia. Muitas culturas, muitos povos, muitos idiomas. O idioma principal na Bolívia é o espanhol ou o castelhano, mas também nós temos o aimara, nós temos o quechua e o guarani. São dialetos, são idiomas oficiais do país. A moeda da Bolívia é o boliviano, mas também é o dólar. Então, quando você vai na Bolívia, são curiosidades da Bolívia. Quando você entra na Bolívia, é muito comum você ver alguém oferecendo o seu carro ou o seu imóvel, a sua casa, em dólar. Então eles dizem, o meu carro vale 10 mil dólares, a minha casa vale 100 mil dólares. E isso é muito dinheiro, óbvio, mas a economia do país está também, então, baseada na moeda americana, no dólar, justamente para não desvalorizar o bem deles. E a Bolívia é um país duro para o evangelho, difícil.
o povo, na sua maioria, tem uma cultura indígena. Nós temos muitos índios na Bolívia, nas Amazônias, nós temos os povos andinos, porém há uma mistura também muito grande, há um povo que já está misturado, não há apenas indígenas na Bolívia, assim como não há apenas indígenas no Brasil. Quando alguém vem dos Estados Unidos, eles acham que no Brasil ou na Bolívia apenas existem índios, mas não. E a Bolívia é este país diversificado, com uma cultura ampla, uma cultura muito interessante. E nós estivemos ali durante os anos de 2014 a 2020. Um trabalho que foi implantado ali com suor, com lágrimas, pelo missionário Renato, que está hoje na Paraíba. E ali nós estamos vendo uma foto do Carnaval da Bolívia. É outra expressão cultural da Bolívia. Eles se vestem, se fantasiam de todos os tipos de roupas e ali começam a fazer o seu carnaval. É claro que essa expressão da cultura, por um lado, é interessante ver o folclore, mas por outro também é triste pela bebedeira, pela profanação que existe ali, porque é um momento também sagrado para eles. É um momento onde eles bailam com os deuses, cercado de muita idolatria, cercado de muita coisa negativa. Então nós estamos apenas vendo alguns pontos da cultura boliviana. A economia da Bolívia é uma economia não muito forte, porém ela cresceu muito durante os últimos anos. E nós, quando estávamos ali, notamos algo interessante. O povo boliviano é um povo que está nas ruas todos os dias comercializando os seus produtos. Então há muitos comerciantes independentes. E é assim que eles vivem do que entra diariamente. Eles não têm apenas um trabalho fixo, alguns têm, trabalham em empresas, mas a maioria ganha a sua vida na labuta do dia a dia. E é onde há muito também desemprego, muito sofrimento e muitas necessidades. E eu gostaria de dizer para você continuar conosco no programa. Vamos continuar escutando um louvor e logo após nós vamos voltar com mais alguns traços da cultura boliviana e do trabalho que nós realizamos na Bolívia. Paz do Senhor, meus irmãos. Seja muito bem-vindo, nós estamos aqui na continuação desse programa que é o seu momento de conscientização missionária, o momento ao qual você separa na sua semana para se inteirar mais acerca do Reino dos Céus, se inteirar acerca da missão de Deus ao qual todos nós fazemos parte. Não existe um crente na face da terra que não tenha o dever de participar da missão de Deus de alguma forma. São várias que nós temos. O nosso Deus é multiforme, cheio de graça e nos deu a possibilidade de participar da missão dele em várias formas, com vários dons e talentos. Então, você, querido irmão, que está hoje aqui nessa sexta-feira maravilhosa, aprendendo um pouco mais sobre uma especificidade do nosso subcontinente, da nossa região, América do Sul. Eu tenho para mim que a região da Bolívia, a região dos Andes, ali aquele altiplano andino, é um dos lugares com o maior desafio missionário da América do Sul. É um dos lugares onde a cultura inca, a cultura boliviana, ela é muito pura, muito preservada, e existe toda uma questão sociopolítica envolvida ali, que torna esse desafio ainda maior. Nós temos várias frentes missionárias onde a Missão Esperança atua de alguma forma. E a Missão Esperança está lá, na Bolívia, atuando há vários anos, com base missionária, com envio de missionários, com treinamento e a capacitação de equipes de missão de alunos do CTM que foram até Bolívia, até La Paz, participar da plantação, da solidificação desta igreja que hoje ainda está lá.
ela foi iniciada pelo pastor Edson, ele está aqui conosco, fez a primeira parte do nosso programa e você já foi introduzido acerca da missão da Bolívia, você já viu um pouco sobre o que é o desafio, a riqueza que é a Bolívia. Nós vamos continuar aqui nesse bate-papo para nós aprendermos um pouco mais, né? Nós precisamos nos inteirar, pois é uma base nossa, é uma filha da igreja de Blumenau, a base em La Paz, na Bolívia. Posteriormente também o pastor Edson trabalhou um tempo em Santa Cruz de la Sierra e lá também é uma base da igreja de Blumenau, é uma filha dessa igreja e você, irmão, também faz parte disso. A sua contribuição tem lá bases que sustentam essa igreja. A sua oração é o sustentáculo que também mantém essa igreja lá nos Andes bolivianos de pé, firme, evangelizando, pregando, levando a palavra do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para o Edson, muito pessoal. O Edson, ele passou ali um tempo considerável na Bolívia e todos nós sabemos que um dos maiores desafios missionários é a aculturação. Isso é o maior desafio do missionário, é você mergulhar naquela cultura. É um processo quase de morte, porque você em determinado momento tem que abdicar de convicções suas, desde que não fira princípios bíblicos, mas abdicar de conceitos seus, conceitos culturais do Brasil, para conseguir atingir a cosmovisão, a mente daquele povo, daquela nação, daquela etnia. E a Bolívia é isso, é completamente diferente do Brasil. Né? Verdade. O povo brasileiro, do povo boliviano, mesmo estando relativamente próximo, no mesmo subcontinente, existe essa diferença muito grande. Eu quero que você, de forma bem breve, assim, relate para nós, Edson, qual que foi o maior desafio para você se aculturar naquele lugar? Uma das coisas, Pai do Senhor, um prazer estar aqui com você também. Uma das maiores dificuldades nossa ali foi a altitude. E outro, o idioma. Eu não sabia nada de espanhol, né? Eu era totalmente cego. Eu nunca tinha estudado espanhol, mal sabia o português. Então nós fomos, embora estudamos no CTM Vida, porém naquela época nós ainda não tínhamos as aulas de espanhol. Tínhamos aulas de inglês, a gente beliscava alguma coisa ali, mas espanhol nós não sabíamos. Só que eu acredito assim, quando Deus te chama para um lugar, Ele também te capacita. Amém. E nós estivemos ali e durante 3 meses foi uma dificuldade aprender o idioma, mas nós aprendemos. Uma curiosidade até que eu chegava aí no mercado e não sabia comprar. Então ali tem muitas tendas, né? Tendinha que a gente chama aqui, a tenda da senhora tal. E eu fui na tenda na frente da minha casa e eu pedi 1 litro de leite. E quando eu cheguei ali para pedir 1 litro de leite, eu não sabia pronunciar, eu não sabia o que era leite em espanhol. Então eu olhei, apontei e disse: eu quero 1 litro de leite. A senhora, o quê? E me deu e trouxe uma sacola, assim, uma bolsa de papel higiênico, e nela estava escrito assim, LT, a marca LT. E eu disse: não é papel higiênico, eu quero leite. Aí eu apontei assim, mostrei aquilo ali, e ela disse: você quer leite, leite em espanhol, né? Leite em português, leite em espanhol. E aí eu disse: isso mesmo. Então a nossa maior dificuldade, uma delas foi com o idioma, mas principalmente a nossa cultura, o nosso se aculturar aquele lugar passou também pela altitude, porque a alimentação é diferente, o sabor da comida é outro. Você não pode jantar de início, porque se você jantar, o seu estômago pesa, não há digestão como há no Brasil, a nível do mar, 90 metros a nível do mar. Nós estamos aqui em Blumenau, eu acredito, e lá nós estamos a 4.000 metros acima do nível do mar. Então uma das coisas é a alimentação devido à altitude do lugar, o rarefeito. Você não pode subir um lance de escada correndo, porque senão você coloca a língua para fora. E se você tem problema no coração, você pode até mesmo ter problemas de saúde gravíssimos e chegar até mesmo ao falecimento, né? Eu conheci um casal de missionários lá, e hoje, que Deus o tenha, pastor Elivaldo, da Paraíba,
eu conheci ele. E o cunhado dele foi para abrir uma empresa, foi lá passear e disse, eu gostei muito daqui, eu vou abrir uma empresa aqui. E com uma semana que ele estava lá, ele veio a falecer. Ele faleceu porque ele tinha um problema no coração e ele não sabia. E eu me lembro que eles contando, então houve assim uma comoção muito grande, tiveram que trasladar o corpo dele da Bolívia através da embaixada. Então, assim, não é exagero, pastor Alexandre, quando falam da altitude de La Paz. Às vezes a gente diz assim, vamos, né, falar algo assim que não é muito comum, mas os jogadores de futebol, quando vão para lá, os bolivianos dizem assim, vocês são frescos, vocês inventam que a altitude é um desafio, mas isso não é verdade. Mas para você ter uma ideia, eles têm que ficar até com oxigênio. Eu me lembro que até o teu pai, pastor Otogaí, esteve lá nos visitando. Verdade. E ele teve que ficar no hotel com oxigênio porque o rarefeito da Bolívia, de La Paz, é muito grande. Então, tem uma história curiosa, ele foi lá fazer uma visita à base junto com o pastor Holliston. E a gente ri porque passou, né? Mas foi um susto, porque ele tem um problema no coração e ele foi pra lá e sofreu muito, passou muito mal durante vários dias. Verdade. Só para os irmãos, eu vou traduzir isso em números, né? Às vezes a gente fala 4.000 metros, é só um número, mas para você ter uma ideia, 4.000 metros é uma altitude de cruzeiro, é a altitude que um avião voa, entendeu? Lá no topo, imagina você viver aquela altitude, isso porque a cabine de um avião é pressurizada. Eu vou dar um testemunho particular desse efeito. Eu não fui para La Paz, mas eu sou piloto de avião e eu voei em um avião pequeno, não pressurizado durante algum tempo. E é incrível o cansaço que você fica, o cansaço, né? Você pega ali, eu voava numa altitude de 18.000 pés, que dá mais ou menos isso, 4.000 metros, e você fica muito cansado. Você chega, parece que você brigou, parece que você correu, e você tá sentado, né? Mais atenção da pilotagem, mas você tá sentado, e é um desafio enorme, né? E uma das coisas que acontece quando você logo chega em La Paz, o seu pulmão ele começa a crescer. E é uma adaptação do próprio corpo, do próprio organismo, porque o nosso pulmão aqui é normal, o tamanho normal. Porém, o pulmão dos bolivianos do altiplano, ele é maior, né? As narinas, as veias, as vias nasais começam a se arrebentar, porque começam a estourar por causa do ar seco. O frio lá é um frio seco, não há umidade na Bolívia. Às vezes a umidade está em 15%, 20%. Isso para o corpo humano é quase insuportável. É umidade de deserto, né? É umidade de deserto. Então, e lá é interessante, é clima de deserto. Porque de dia o sol é escaldante, noite frio. Mesmo no verão. No inverno, o sol é escaldante e de noite o frio, a temperatura vai lá embaixo e você lá o sol. Você não pode tomar aquele sol como nós tomamos esse sol aqui do Brasil normal, ou o sol de uma região plana, normal, né? Você não pode tomar ele normalmente porque ele pode te prejudicar, causar câncer de pele, porque os raios ultravioleta lá é muito alto, muito elevado, então há essa dificuldade realmente de adaptação que passa aí por 3, 5, 6, às vezes 1 ano de adaptação. E eu saí de lá, confesso, 6 anos depois e não consegui me adaptar à questão da alimentação. Eu não me adaptei à questão da alimentação, porque não que a comida de lá seja ruim, não, é que o meu organismo não conseguia digerir. Então, uma das coisas que eu fazia muito era tomar chimarrão. Eu aprendi a tomar chimarrão aqui em Blumenau, eu sou do Espírito Santo e lá nós não tomamos chimarrão, em Minas também não, onde eu morei e me converti. Mas em Blumenau eu aprendi a tomar chimarrão e quando eu estava na Bolívia eu entendo por que eu aprendi a tomar chimarrão. E foi uma das coisas que me ajudou muito lá na digestão, a minha saúde se estabilizou mais depois que eu comecei a tomar chimarrão. Então é claro, né, que existem então esses desafios aí da Bolívia. Além dessa parte da adaptação do missionário em si, a parte mais íntima,
né? Agora você como pai, você como uma pessoa que tem uma vida secular, imagina só, você já tem as adaptações comuns da vida, né? Você chega, você tem que se adaptar a toda uma questão íntima, pessoal, do seu organismo, dos seus conceitos, a questão da alimentação também, né? Os missionários sofrem muito nessa adaptação alimentar, porque por mais que a comida de Minas não seja igual à comida aqui de Santa Catarina ou a comida do Nordeste, mas existe uma similaridade pela cultura brasileira que nos aproxima. Agora você vai para La Paz, você vai para lugares muito distantes, né? Venezuela, África, são lugares onde a alimentação é muito diferente, muito diferente. Além disso, também uma questão de higiene, né? Essas banquinhas, né, que você citou, é tudo muito simples, muito de rua, e o organismo do boliviano está acostumado com a questão de bactérias, e o brasileiro às vezes não está, né? E é muito comum também as pessoas terem algum tipo de sentimento, algum desarranjo estomacal nisso aí, e levar um tempo para se adaptar, né? Levar um tempo para se adaptar. Exatamente. O nosso corpo são bactérias estranhas ao Sim. nosso organismo, né? A gente acha, isso é bobeira, isso não é algo muito sério. Então, uma das coisas que afeta quando você chega na Bolívia é a sua respiração, a alimentação prejudica o seu organismo, né, para te dar um desarranjo de um minuto para o outro, né? Essa que é a verdade. E algo muito curioso que existe em La Paz é que a cidade está cheia de banheiros sanitários públicos, exatamente por esse ser um problema assim também, não só para quem chega de novo, para quem mora lá também. Então há muito isso. Eles comem muita semente, por exemplo, milho assado, amendoim, coisas que ajudam na digestão, né? Então, frutas ressecadas que ajudam na digestão para alimento ajudar. Fibroso, né? Exatamente. Então existem esses dilemas, né? E o povo blumenauense é apaixonado por La Paz, né? Já são 6 anos, quase 7 anos. Na verdade, já foram 7 anos, né, de contato com La Paz, onde os irmãos aqui de Blumenau são introduzidos ao que é o desafio missionário em La Paz. E você que não é de Blumenau, te convido a conhecer um pouco mais. Acesse as nossas redes sociais da Missão Esperança, conheça um pouco mais sobre o trabalho em La Paz, que você vai ver o quanto é bonito, quanto é rico. Por mais que tenha todas essas características, é uma cidade bela, muito é uma bonita, metrópole enorme, ela tem suas características, ela tem uma cultura riquíssima. Eu estava conversando com o pastor Sadler Lopes, ele é o diretor da UEC Brasil, ele foi missionário no Senegal durante mais de uma década, e ele falou uma coisa, eu até fiz essa entrevista, acesse o YouTube da Igreja AD Blue, que você vai encontrar lá na playlist, essa entrevista com o pastor Sadler Lopes. Ele falou uma coisa que marcou profundamente o meu coração. É incrível o quanto às vezes nós somos preconceituosos, né? Jargões do tipo, não, é índio, é não sei o que, é africano. Mas ele falou assim que o nível cultural é enorme, a tecnologia vive lá, é um estilo de vida diferente, mas é no século XXI, o povo não está na idade da pedra, e o mesmo se aplica a La Paz, né? É um povo desenvolvido, tem toda... Quero entrar aqui também com você agora, que é inevitável a gente falar de Bolívia e não pensar a questão política também, que influencia muito no trabalho dos estrangeiros, né? Na verdade, dificulta de forma muito grande o trabalho dos estrangeiros, né? Porque o sistema político bolivariano tomou uma proporção ali em uma república bolivariana, depois com um viés muito socialista, e quase tomou conta da América do Sul toda. Nós temos exemplos como na Bolívia, durante um tempo no Chile, tomou a Venezuela. Isso influenciou muito o cenário político, influenciou muito a cosmovisão, né? Trouxe o Evo Morales, ele trouxe uma visão de rechaço, uma visão contra tudo que era de fora, tudo que era estrangeiro, causa aversão no boliviano, porque eles têm a visão do estrangeiro que vai lá para roubar, vai lá para tomar o que é deles, para né? colonizar eles, né?
Exatamente. Nós temos essa dificuldade ao chegarmos no país de ter uma abertura para o evangelho, justamente porque a parte da política, né? A política do Estado é a seguinte, antes, né? Agora é claro que está mais aberto porque nós tivemos uma mudança significativa no governo da Bolívia por causa de uma fraude eleitoral que houve em novembro do ano passado, e o país inteiro parou, ficou 22 dias parado o país, nenhum carro passava, nada, e nós orando, intercedendo pela Bolívia, e a igreja de Blumenau também ajudou nesse momento, nesse processo, orando, e até que no último dia ali, depois de 22 dias, o Evo Morales ele desistiu e foi embora primeiro ele foi para o México, depois veio para a Argentina, e agora ele está na Argentina, mas ele mantinha a Bolívia culturalmente com mão de ferro. Ele resgatou, isso é algo positivo até, ele resgatou o Aymara, que era um idioma que estava sendo esquecido assim pelos mais jovens, e ele fez com que as escolas ensinassem o Aymara, resgatou a identidade do povo boliviano culturalmente, só que por outro lado, ele fechou as portas para o estrangeiro. Tudo que era americano, tudo que era de fora, digamos assim, da civilização de primeiro mundo ocidental, né? Ele diz, não, nós não queremos aqui. E havia um rechaço assim quase que aberto contra a igreja. Sim. Porque para o socialista e comunista, a igreja, o evangelho é algo assim dos Estados Unidos e não do evangelho. Para eles, você vai lá para colonizar eles com a sua cultura. A desculpa é o evangelho. Exatamente. Né? Mas então havia esse fechamento. Houve até uma época, antes do Evo abdicar o poder, um momento em que ele quis mudar a constituição do país, as leis civis do país, ele queria mudar e fazer com que a igreja ficasse em maus lençóis, né? Ia proibir o culto, proibindo, né? Até mesmo a evangelização nas ruas. Era proibido falar da minha religião para outro. Sim. Porque estava esse furo na legislação. Não havia teve até uma questão do McDonald's também, né? Se fechou todos os McDonald's de lá, né? Fechou porque nenhum empresário adquiriu a franquia, nenhum empresário boliviano adquiriu a franquia, e eles tiveram que ir embora do país. Então, assim, a maioria das empresas estrangeiras que estavam no país ficaram na mão de bolivianos. Por exemplo, por que a Coca-Cola não saiu da Bolívia? Porque um empresário boliviano adquiriu a franquia, então hoje ele é o dono da franquia e por isso ela continuou. Agora, nós temos esses desafios, né, culturais da Bolívia, desafios econômicos e políticos, e agora, nesse mês de outubro, nós teremos as eleições na Bolívia. As eleições na Bolívia serão agora esse mês, e há uma apreensão de que o movimento ao socialismo volte ao país, porque o candidato mais forte do movimento ao socialismo, que está na frente, ele está ganhando. Então eu peço oração também para a igreja, os irmãos da Bolívia têm nos enviado mensagem, ore pela Bolívia, porque nós estamos com medo de que o movimento ao socialismo, que o Evo Morales volte. E não é fácil. Se o Evo Morales voltar, a Bolívia vai viver um momento assim de muita tensão, de muita dificuldade, e nós estamos com medo de que a Bolívia se torne uma Venezuela, e isso não pode acontecer. Até uma preocupação, né, Edson? Porque às vezes a gente acha que perseguição acontece lá no Oriente Médio, no Afeganistão, no Iraque, na China. Tá aqui, do lado, nossos vizinhos, e até pra gente se atentar que isso pode chegar até nós devemos orar, nos mantermos em constante vigilância, pois isso pode nos afetar de forma direta. Seja bem-vindo de novo aqui para nossa última parte do nosso programa, no seu espaço missionário, um momento de conscientização acerca da missão de Deus. E eu quero finalizar esse nosso encontro com algumas perguntas sobre a plantação da igreja. Para quem não sabe, o pastor Edson já citou algumas coisas, mas ele foi um ex-aluno do CTM Vida. Eu também sou um ex-aluno do CTM Vida. CTM Vida
uma instituição, uma escola de missões que foi criada pela igreja de Blumenau, uma escola ao qual formou mais de 300 obreiros, 300 pessoas que passaram e tiveram a sua vida marcada. São obreiros em diversas localidades do nosso estado, do nosso país e em outras nações. Existem ex-alunos do CTM atuando na Argentina, no Uruguai, Bolívia, no norte do nosso país, no oeste catarinense e o sudoeste do Paraná, na África, em Angola, em Moçambique. Existe ex-alunos trabalhando na Europa. São todos os continentes representados através do CTM Vida e da Missão Esperança, que também está presente em todos os continentes do nosso país. Então, te faço um convite. Se você quer conhecer mais sobre a Missão Esperança, entre no nosso site, entre nas nossas plataformas digitais. Lá você vai ter tudo detalhado, tudo disponível, e se intera mais sobre a obra de Deus, participe da obra de Deus. Nós temos que entender que esse é um privilégio que é dado à igreja de Blumenau, à igreja do Brasil, de ser um celeiro de missionários, ser um local onde o campo missionário, a chama missionária é fecunda, é próspera, é fértil, e daqui missionários são enviados para diversas localidades, e também aqui nós treinamos missionários de outras nações. Esse é um dos intuitos também do CTM Vida, porque lá já vieram alunos do Timor-Leste, alunos da África, alunos da Ásia, alunos de todos os países da América do Sul, menos do, se eu não me engano, do Suriname e da Guiana Francesa. Agora todos os outros já tiveram ex-alunos do CTM que passaram lá, foram capacitados e voltaram às suas nações para falar do Evangelho. E isso é muito rico, muito rico. Então, também te faço um convite. Quer conhecer um pouco mais sobre o CTM Vida? Quer participar desse projeto? Quer ser um tijolo na plantação da missão de Deus? Então entre no site do CTM Vida, entre nas redes sociais da Missão Esperança. Lá você vai ter tudo isso disponível. Se envolva em missões. Não existe um terreno mais fecundo e fértil no reino de Deus do que a missão dele. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada, vai ter um giro de 180 graus na sua história depois que você se envolver mais em missões. Quem é missionário, quem ama a obra missionária, sabe do que eu estou falando e tem testemunho para contar dia após dia. A partir disso, eu quero continuar o nosso papo aqui com o pastor Edson, perguntando para ele sobre como foi o processo de plantação da igreja. Para quem não sabe, chegou agora no programa, não pegou as outras partes, pastor Edson Antunes, ele começou um trabalho ali em La Paz, na Bolívia, no Altiplano Andino, que é um dos maiores desafios missionários, e lá existe uma igreja que foi plantada por ex-alunos do CTM e foi plantada e mantida pela igreja de Blumenau, é a Missão Esperança. Então, como que foi o desafio? Como que foi chegar, plantar a igreja para nativo, né? A igreja na Bolívia, a Assembleia de Deus de Blumenau na Bolívia, ela não era uma igreja para brasileiro que estava lá, era uma igreja para locais, para bolivianos, né? Existe essa diferença na missão. Tem muitos lugares onde a igreja é plantada, mas só tem brasileiro. Amém, isso é bom, isso é importante, é necessário, mas também nós precisamos montar igrejas, evangelizar os nativos, os locais. Verdade. E como foi esse desafio seu, Edson? A primeira questão que nós definimos com a igreja foi: quem vamos alcançar na Bolívia? Brasileiros ou bolivianos? Bolivianos. Então a nossa visão, alinhada com a visão do ministério, não era alcançar brasileiros. É claro que aquele brasileiro ou outro que chegava ao ministério ali em La Paz era recebido com todo carinho, e era até incluso usado para também alcançar os nativos. Mas o nosso foco maior eram os bolivianos. A nossa igreja era de 99,9% de bolivianos e continua sendo. Apenas o missionário era brasileiro e nós estivemos implantando o trabalho, abrindo um ponto de culto numa casa. Foi aberto um trabalho na casa de uma senhora, foi plantado ali o trabalho, foi orado, foi evangelizado naquela região, naquele bairro, o bairro de Vila Copacabana, eu me lembro o nome até o dia de hoje. E após o trabalho estar ali com algumas pessoas já
fazendo parte deste trabalho, nós abrimos um lugar. A igreja alugou um salão não muito grande, foi alugado, foi comprado as cadeiras, foi comprado o som, e nós então começamos a fazer os cultos. Porém, quando começamos a fazer o culto, ocorreu algo curioso. As pessoas que estavam na casa pararam de vir à igreja e não foi entendido ali de início por que aconteceu aquilo, mas quando nós chegamos ali, nós chegamos incentivados, animados, saímos do congresso missionário aqui, a igreja fez o congresso missionário, nós saímos daqui com uma chama missionária muito ardente em nós, queimando em nosso coração, e o nosso coração estava na Bolívia durante todo o tempo que ali estivemos. E a primeira coisa que nós fizemos, saímos às ruas para evangelizar, além de, claro, orar, pedir ao Senhor que esteja prosperando o trabalho, e começamos então a evangelizar, distribuir panfletos nas ruas com a visão, pelo menos ali, principal do evangelho, de congregar pessoas naquela comunidade. E quando começaram a vir as primeiras famílias, nós então começamos a deixar bem claro qual era o nosso propósito ali na Bolívia, o que nós queríamos, por que estávamos ali, por que havíamos abandonado o nosso país, deixado o nosso país, aberto mão do nosso país para poder ganhar bolivianos para Jesus. E foi isso que aconteceu. Nós pregamos a palavra para os bolivianos e começaram a vir pessoas, a igreja começou a encher e Deus começou a prosperar o trabalho, e hoje nós temos lá uma base missionária abençoada. Depois de 7 anos de trabalho, o trabalho está prosperando, e aí vocês estão acompanhando as fotos. São famílias que a sua oferta ajudou a alcançar, são pessoas, crianças, que a sua contribuição missionária fez toda a diferença, porque se eu tenho a chama missionária para ser enviado, mas uma igreja não me envia, e se uma igreja me envia, mas essa igreja não me sustenta, de nada adianta. Então eu conheci vários missionários ali na Bolívia, pastor Alexandre, que foram deixados pela sua igreja, abandonados literalmente, mas eu louvo a Deus pela Igreja Assembleia de Deus de Blumenau, pela visão do nosso ministério, do nosso pastor, de não abandonar o missionário, de estar com o missionário, de sustentar, de dar todo o apoio financeiro, emocional, familiar e espiritual, principalmente para o missionário. E foi isso que fez toda a diferença na plantação do trabalho. A gente não pode ser lúdico e nem fantasioso, né? Missão é feito com oração, contribuição e chama missionária. Esses são os 3 pilares. O que passa disso é fantasia e meninice. Então, nós somos muito gratos a Deus, porque nós vivemos em uma igreja missionária, uma igreja que se importa em missão e faz missão com objetivo, missão com lógica. Não existe sentimentos missionários vazios ou dinheiro gasto de forma displicente. Cada centavo, cada contribuição é direcionada a um projeto fecundo, e isso você faz parte. A nossa oração é que Deus venha contribuir cada vez mais no reino através da sua vida, venha lhe conduzir cada vez mais em viver em missões, e eu tenho certeza que você vai viver testemunhos marcantes, porque Deus ama missões, a missão é dele, o maior interessado na missão é ele, quem se preocupa iniciou a missão e quem vai terminar a missão é ele, e nós somos participantes, vasos condutores. E você, querido irmão contribuinte, você é parte disso. Você, querido irmão que ora, você é parte disso. E para nós encerrarmos, eu quero te incentivar a participar em missões. Nós temos as nossas contas ao qual você pode participar. Conheça. O nosso objetivo não é só que você venha e dê uma oferta. Nosso objetivo é que você venha conhecer, se envolver. Além do cifrão, além do número, existe uma família por detrás daquilo ali, existe interesse, existe um chamado por detrás daquilo ali. Nós não lidamos com números, nós lidamos com pessoas. Existe algo maior do que tijolo, do que papel, do que tudo isso. Existe algo maior, e esse algo maior é uma igreja viva, atuante, que é construída com pessoas e com indivíduos, com nomes.
Você é parte disso e você deve conhecer mais. Os irmãos de Blumenau já estão inteiramente familiarizados com isso e fazem parte de projetos. Todo ano, cada congregação do nosso campo pega uma igreja, pega uma base missionária, ora para aquele missionário, recebe fotos daquele missionário, cartas missionárias prestando conta acerca do trabalho executado ali. E você que não é de Blumenau, você é de outros estados, ou você é de outra cidade, que sentiu no seu coração de ajudar um missionário na Bolívia, entre em contato conosco, que eu tenho certeza que vai ser de grande utilidade. O reino do céu vai ser expandido através da sua vida, através da sua contribuição. Mas acima de todas as coisas, eu quero te incentivar a orar, e nós vamos finalizar esse nosso encontro com uma oração pelas eleições que vai acontecer agora em outubro, né? Outubro, e também pela nação, pela igreja na Bolívia. Eu quero que você feche os seus olhos, você mentalize agora cada um desses rostos que foi passado. Enquanto está passando a imagem das fotos ali, vai colocando na presença do Senhor cada um desses membros, desses irmãos, que são nossos irmãos, irão morar no céu junto conosco, faz parte da família de Cristo, é o corpo de Cristo, e nós, por princípio paulino, sabemos que se uma parte do corpo sofre, todas as demais também sofrem, se uma parte se alegra, todas as demais também se alegram. Então, na sua casa, comece a orar, comece a interceder. Quero que o pastor Edson nos conduza nessa oração pelo povo boliviano. Nós vamos orar. Eu quero pedir oração também pelos meus 2 filhos. Tive 2 filhos bolivianos e nós queremos que você ore pela Bolívia. Eu tenho hoje 2 frutos, eternamente grato ao Senhor por esses 2 frutos da Bolívia, que Deus me permitiu ter ali na Bolívia. São 2 bolivianos, o Mateus e o Anthony. E eu quero te convidar neste momento a orar pela Bolívia. Feche os seus olhos aonde você estiver. Levante as suas mãos e ore intercedendo pela Bolívia. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, porque nós acreditamos na obra missionária. O Senhor é um Deus missionário e a tua igreja também precisa ser uma igreja missionária. E a igreja Assembleia de Deus de Blumenau tem feito isso, Senhor, tem enviado missionários e não somente enviado, também tem sustentado e mantido missionários no campo de missões. Eu oro agora pela Bolívia, Senhor, pelas eleições que ali vão ocorrer este mês. Peço ao Senhor que entre com providência, que não deixe, Senhor, com que o governo da Bolívia seja novamente voltado para a mão daqueles que muito fizeram com que a Bolívia padecesse em muitos temas, Senhor, e que abriram as portas, Senhor, para todo tipo de bruxaria, de feitiçaria para o país. Eu repreendo agora toda hoste, Senhor, todo principado e potestade entronizado naquela nação, Senhor. Eu oro e abençoo a vida dos bolivianos, Senhor, em o nome de Jesus, e que haja paz nas eleições, que haja, Senhor, salvação naquele país, que haja, Senhor, transformação naquele país. Abençoa a igreja, a Assembleia de Deus que ali está, a nossa base que ali está em La Paz. Abençoa o missionário Gilberto que ali está. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Querido irmão, tem muito assunto para falar sobre a Bolívia. Isso aqui a gente pelo menos arranhou um pedacinho do que é a cultura boliviana, e nós iremos em um próximo encontro abordar temas como a questão da religião boliviana, que é muito vetorada, muito direcionada pela bruxaria, o misticismo, a questão também dos interiores da Bolívia, onde o tráfico de drogas, a produção de cocaína é um desafio para a igreja, né? Há muitos temas para se falar. Muita coisa para falar. Muito tema interessante, né? Eu gostaria só de aproveitar e mandar um abraço para aqueles que estão nos assistindo. A minha esposa, a Dai, meu filho Mateus, um abraço. E os irmãos da Assembleia de Deus ali da Vila Itopava, e todos vocês aí que nos estão assistindo. Deus abençoe, forte abraço. Amém. Deus abençoe cada um de vocês que nos acompanhou. Não se esqueça,
Entre nas nossas mídias sociais, que lá você vai ter todos os detalhes acerca da nossa base missionária na Bolívia. E eu quero mais uma vez insistir em te incentivar a participar da missão de Deus. Esse é um chamado geral, um chamado universal a todo crente. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida ricamente, que o rosto do Senhor venha resplandecer sobre a sua existência, que a boa mão dele não venha se afastar da sua casa. Nos acompanhe semanalmente, diariamente, nas nossas programações aqui no Espaço Missionário. Que Deus te abençoe e a tua família também. Amém. Amém.